Olá a todos, hoje é dia 11/11/2022, o tema do vídeo é Matrix e como sair da Matrix. Resolvi gravar mais um vídeo sobre o tema Matrix. O que é a Matrix? A Matrix é toda estrutura que está implantada no planeta Terra, mas pode-se dizer também como uma estrutura, uma organização. Eu digo planeta Terra, mas pode se tratar de qualquer planeta, qualquer local. Estrutura esta que não está em harmonia com as leis cósmicas ou leis de Deus. Estrutura esta que não é a realidade, e sim apenas uma criação de egos, no caso da Terra, de egos humanos, cuja criação traz benefícios para uma dúzia de pessoas, talvez, mas ou mais. Então, algumas dezenas de pessoas criaram a Matrix a fim de ser benéfico para seus interesses, mas a estrutura no qual está montada causa um tremendo sofrimento. Alguns dados que eu vou passar. No caso da pobreza, 2 bilhões de pessoas aproximadamente vivendo com 2 dólares por dia. Um quarto da população do Brasil, ou 50 milhões de pessoas, vive na pobreza, considerando uma renda de R$ 500 por mês. 800 milhões de pessoas com fome no mundo. 15 milhões morrem de fome por ano. Uma pessoa por minuto se suicida. 1.900 por dia, 700 mil por ano. Há 1 bilhão de pessoas com algum transtorno mental. Pelo menos 300 milhões de pessoas com depressão, provavelmente o resto com ansiedade. 6 milhões de animais são mortos por hora para alimentar a raça humana. A agropecuária é responsável por 91% da destruição da Amazônia. A pecuária é responsável por mais de 51% das emissões de gases com efeito estufa. 5.000 litros de água são necessários para produzir 1 litro de carne. Em escala mundial, as vacas bebem 45 bilhões de litros de água e comem 61,2 bilhões de quilos de comida por dia. Pelo menos 50% dos grãos que são produzidos vão para alimentar o gado. Os Estados Unidos poderiam alimentar 800 milhões de pessoas com os grãos que o gado consome. Ou seja, um número semelhante às pessoas que morrem por ano de fome. Sobre o meio ambiente, só a China, 10 bilhões de toneladas de gás carbônico emitida por ano. Sobre bombas atômicas, metade dos cientistas e engenheiros do mundo dedica-se para a fabricação de armas. Em 1978, 425 bilhões de dólares foram gastos com gastos militares. O maior tóxico radioativo que tem é o plutônio. Uma grama tem meia-vida de 500 mil anos. Cada usina nuclear do mundo produz 250 quilos por ano. 500 gramas de plutônio, se fosse distribuída no mundo, geraria câncer pulmonar em todo o planeta Terra. Tudo isso acontece quando uma estrutura está em desarmonia com as leis cósmicas ou as leis de Deus. Sempre é necessário, importantíssimo, uma organização, uma estrutura para algo, senão cai para a desorganização, o caos. Mas a Matrix que está implantada, essa organização que está implantada, não está em harmonia. É uma organização doente e causa um tremendo sofrimento. Todos esses dados que eu passei são exemplos disso, mas poderia ir muito mais longe. E há N coisas que acontecem fora isso. Isso é apenas um arroz com feijão do que acontece, né? Talvez as coisas que estão mais aí explícitas, mas há N coisas acontecendo o tempo todo devido à estrutura, que é uma estrutura doente. Tudo isso pode ser mudado assim. Na verdade, não significa que apenas a Matrix e a estrutura que é responsável por tudo isso.
sempre há uma cooperação também das criaturas que estão envolvidas, que de certa forma harmonizam com essa estrutura que está montada. Mas é claro que um ambiente doente pode adoecer os seres, ou pode estimular os seres que só precisavam de um estímulo para fazerem o mal, terem esse adubo e assim acabarem por praticando coisas negativas. Basta analisar a vida dos seres e ver como a maioria das pessoas estão angustiadas, estão sofrendo, não estão felizes. Mesmo aqueles que conseguem ter todo o sucesso que o mundo tanto promete, como ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter família, mesmo assim continuam angustiados e continuam com depressão. Por quê? Porque mesmo tudo isso ainda não é em harmonia com as leis de Deus, geralmente. Mesmo tendo tudo isso, ainda continua um vazio. O que é importante de se entender é que todo o sistema que existe é criado por algumas dezenas de pessoas e não é a realidade. Não é a realidade. É apenas uma forma da realidade. É apenas uma forma de se viver a vida e não a única forma de se viver a vida. Muitas pessoas às vezes acordam aqui na Terra, começam suas vidas, são ensinadas a fazer isso, isso, isso e seguem toda a vida com aquele roteiro no qual foi ensinada, sem nunca se perguntar se esta é uma forma boa de se viver ou se há outra forma de viver. Muitos vivem toda a sua vida seguindo o roteiro, como por exemplo um roteiro de estudar, fazer faculdade, construir uma família, casar, ter filhos, se aposentar, morrer. Muitos seguem esse roteiro e para muitos esse roteiro pode ser bom, pode deixar feliz, mas para a maioria esse roteiro não deixa feliz. O que é importante de se entender é que essa não é a única forma de se viver a vida. Há N formas de se viver a vida. E se essa forma de viver a vida não está de acordo com o que te faz feliz, por exemplo, não deve-se ter medo de mudar de vida, de mudar a forma de se viver a vida. Mesmo que vá contra toda a estrutura montada do mundo, mesmo que perca todas as pessoas, mesmo que fique sozinho se for necessário. Mas vale estar muitas vezes sozinho e vivendo em harmonia com as leis de Deus do que ter muitas pessoas, mas em desarmonia com as leis de Deus. O que vale sempre é o quanto amor e alegria se sente. Se está se sentindo alegre, com amor, em harmonia, bem, significa que está no caminho certo. Mas, se tudo que tem feito na vida não está trazendo isso, provavelmente alguma coisa está errada. A conclusão é muito simples. Todo sistema que está implantado não é a única forma de se viver a vida. É apenas uma forma. Mas há N formas de se viver a vida. E para cada ser, pode ser que uma forma seja melhor para a sua evolução, para a sua melhora. E quando está uma estrutura implantada, muitas vezes que está doente, e que todos seguem, e muitas vezes, em vez da sua evolução, acaba que parando o seu processo de evolução, isso não é bom. O que vale de se entender é que todo ser também é livre. Livre. Solto. Ninguém nasceu para ser refém de pessoas,
refém de dogmas, de igreja, refém de sistema, refém de família ou de qualquer outra coisa. Todo ser é livre, todo ser nasceu livre, todo ser tem seu livre-arbítrio. E quando outro ser ou outros seres estão interferindo nesse livre-arbítrio, está adquirindo um karma gigantesco. Cada ser é livre para expressar todo o seu potencial, cujo potencial existem coisas que cada criatura é única e que faria melhor que cada um. Mas a pessoa precisa descobrir isto e fazer isto de fato. E muitos não descobrem, pois a estrutura toda não permite. A estrutura toda rouba todo o tempo, toda a energia, toda a vida do ser. Então, ele acaba aqui passando toda a vida seguindo a estrutura, a Matrix, e não descobrindo e nem vindo a fazer aquilo que seria único e benéfico para todos. Por isso é tão importante que cada ser seja livre, para assim poder expressar o seu melhor. Expressando o seu melhor, será de benefício para todos os seres. Nenhum ser nasceu para ser refém de nenhuma estrutura, de nenhuma pessoa, de nada. Nada. Todo ser é livre. Livre. Só existe uma coisa na qual vale a pena realmente se comprometer na Terra. A iluminação. Ou seja, a volta, a fonte criadora, a Deus. Tudo o resto que vem depois é irrelevante. Só tem importância quando todo o resto, de alguma forma, acelera esse processo da volta à fonte criadora. Quando outras coisas estão atrapalhando, não se está evoluindo. Quando as coisas estão, pelo contrário, contribuindo para essa volta, ou unificação, ou iluminação, então se vale a pena. A única coisa que vale realmente a pena se comprometer é a iluminação. Outra coisa que eu gostaria de falar, sistema de distrações, o que é isso? Aqui na Terra, há N distrações o tempo todo. Músicas, filmes, novelas, jogos, pornografia, eletrônicos, rádio, televisão, artes, esportes, brincadeiras. Há N tipo de distrações, no qual pode-se passar a vida toda apenas distraído. Pode-se escolher uma, duas, três, 10 e preencher todo o tempo, ou grande parte do tempo, com distrações e nunca pensar. Com as distrações, você consegue, muitas vezes, ocupar a mente, não entrando em confusão, mas muitas vezes está estacionando a sua evolução. Pois as distrações, na maioria das vezes, não provocam evolução nenhuma. Para ter evolução é preciso estudar, pensar, analisar, melhorar, procurar melhorar-se. Quando em vez disso só está se distraindo com alguma coisa, ou com bebidas, ou com fumo, drogas, etc., sexo, muitas vezes está estacionando a sua evolução. A Matrix coloca N tipo de distrações para manter a pessoa dormindo. A única forma de sair disso é estando consciente, estando acordado. Estando alerta, pois haverá distrações o tempo todo. O tempo todo. Propagandas estão por aí rodando o tempo todo. Tudo quanto é filme, música, coisas, vídeos que você assiste, tudo geralmente tem trocentas mensagens subliminares ali por detrás. E aquilo pode provocar determinadas reações
E essas reações vão acabar aqui estimulando você para ir para um caminho ou para outro caminho, fazer isso, fazer aquilo, não fazer nada. Então, a única forma de não cair nessa é estando alerta, acordado, percebendo as reações que provoca tal ou tal coisa e não caindo nessa, não entrando nessa. Você pode, por exemplo, estar navegando na internet, daqui a pouco aparece um vídeo, uma imagem, uma coisa, aquilo ali provoca uma certa reação. De repente essa reação faz com que você faça isso ou aquilo da vida, ou modifique sua vida nisso ou aquilo, e de repente você já não está nem vivendo mais aquilo no qual tinha propósito. Uma coisa gera outra reação, que gera outra, que gera outra, que gera outra, e daqui a pouco você está totalmente sendo manipulado e nem percebe. É isso que o sistema de distrações faz. E se você não ficar alerta, estará sendo manipulado e toda a sua vida está sendo apenas um joguete na mão de outros seres, como seres negativos, por exemplo, te manipulando para fazer coisas assim ou assado, que são benéficas para eles. Distrações estão aí, o tempo todo, em todos os locais. A única forma de não cair nessa é estando consciente. Atento, alerta. Sempre alerta. Alerta com o que vê, que ouve, que sente, que pensa. Se é realmente seus pensamentos ou é pensamentos vindo de fora. Se é realmente seus sentimentos ou sentimentos do outro. Se o que vê ou o que ouve está valendo a pena ou está lhe prejudicando. Estar alerta, o tempo todo alerta. Somente assim não se cai nessa. Outra coisa que eu gostaria de passar no vídeo é: o que é que te mantém vivo? Não é o dinheiro que te mantém vivo. Não é a comida que te mantém vivo. Não é o seu trabalho que te mantém vivo. Não é o governo que te mantém vivo. Não é a política que te mantém vivo. Não é a religião que te mantém vivo. Não é a igreja que te mantém vivo. Nem mesmo a natureza. Nada. Somente uma coisa te mantém vivo: Deus. Todas essas outras coisas são apenas consequências de Deus. O que dá a vida é Deus, fonte criadora. Somente ela torna possível toda essa cadeia de consequências depois. Seja alimento, nutrientes, que mantém seu corpo, né, biológico. Seja os elementos, seja qualquer coisa. Somente a fonte criadora é que dá vida para todas essas coisas. É como o corpo, por exemplo. O corpo, esse monte de carne, se ele não tivesse uma vida, ou seja, um princípio inteligente ali, organizando e o mantendo, seria apenas um montante de carne, não serviria para nada. Mas, quando se há dentro desse corpo um espírito inteligente que organiza tudo, então se há a vida. E, portanto, a única coisa que te mantém vivo é Deus. Todas as outras coisas, sem Deus, não há vida, inclusive você. Outra coisa importante de se entender é que a vida é um sistema aberto. Existe esse sistema aberto e sistema fechado. Toda organização, a estrutura que está montada na Terra, procura dividir e fechar sistemas. Tudo está sempre sendo dividido. Política, religião, a medicina, as crenças, tudo é sempre uma coisa fechada. Eles escolhem algo, separam algo daquilo, sendo uma coisa uma verdade, outra coisa outra verdade. E assim cria um conflito. Mas a vida não é assim. A vida não pode ser dividida, não pode ser um sistema fechado. E quando se acontece isso, há problema. A vida é um sistema aberto. Tudo tem uma certa dependência. Por exemplo, para nascer um alimento, quando se planta, é preciso que a terra ali, que está ali, esteja bem nutrida. Que ali tenha as minhocas, tenha o oxigênio, tenha água.
Ou seja, N fatores ali que precisam estar funcionando corretamente para que se plante e se possa colher um fruto. E esse fruto depois alimentará outro ser, outra criatura. E a criatura, depois de um tempo, no qual o corpo já chegou ao fim, irá alimentar outro ser. E assim é um ciclo sem fim. Tudo é um sistema aberto. Ou seja, uma coisa está dependendo da outra. Todas as coisas que você tem na vida geralmente dependem também de algum fator. Por isso que é tão importante a harmonização. Né? Todos os seres estarem em harmonia. Pois o que um faz não prejudica ou beneficia somente a si mesmo, mas prejudica e beneficia, ou beneficia a todo o cosmos. Aquele ser que faz muito da vida, trabalha muito, estuda muito, ajuda muito, esse está evoluindo. Não só a si mesmo, como contribuindo em todo o cosmos. E aquele outro ser que não faz nada, empurra a vida com a barriga, faz pouco no trabalho, faz pouco nos estudos, esse não está prejudicando apenas a sua evolução, mas está prejudicando todo o cosmos. Pois, em algum momento, seria necessário, muitas vezes, aquela informação, aquela coisa que aquele ser deveria estar fazendo, mas não fez. Não fez, pois está muitas vezes no bar, ou está fumando, ou está se drogando, ou está dormindo. E quando ele faz isso, ele prejudica todo o cosmos. Prejudica a si próprio e a todo o cosmos. Com isso, todo ser tem a responsabilidade de evoluir, pois não é somente para si, mas para todos. A sua evolução contribui com a evolução de todos. Toda informação que você agrega fica armazenada em você e também é aberta para todos. A vida toda é um sistema aberto, não é um sistema fechado. Quando se tenta montar a vida como um sistema fechado, há problema, sem dúvida nenhuma. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Então adoecem. Criam-se, muitas vezes, o sistema de vida no qual está fechado. Então o ser não tem mais aquele sistema aberto. Com isso cria-se problemas, cria-se doenças. Mas quando se vive a vida com um sistema aberto, então está em fluxo com a vida, em fluxo com o que é harmonioso e saudável. Todo sistema aberto está em harmonia, todo sistema fechado está em desarmonia. Pois a vida, uma coisa depende da outra. Os seres do outro lado, quarta dimensão, contribuem para a nossa aqui, terceira dimensão. Os da quinta contribuem para a quarta. E assim por diante. Tudo está interligado. Portanto, a coisa mais inteligente é se viver em harmonia, como um sistema aberto. Em harmonia com a natureza, em harmonia com os animais, em harmonia com os seres. Respeitando, amando, cuidando de tudo. Não prejudicando a nenhuma criatura. Quando se percebe que toda a criação é sagrada, se respeita, se cuida, se ama, não prejudica nenhuma criatura, nenhum ser. Como podemos, para finalizar o vídeo, como podemos sair da Matrix? É muitíssimo simples. Primeiramente, estar consciente de cada escolha na qual faz, de pensamento, de sentimento, de ação. Cada escolha ser consciente e não uma escolha manipulada. Cada escolha consciente, em harmonia com as leis de Deus. Não sendo estimulado por isso ou por aquilo,
por interesse, por ego, mas em harmonia com as leis de Deus, benevolente para todas as criaturas. Quando você está consciente e analisa cada escolha, sendo esta benevolente, em harmonia com Deus, então a vida está em harmonia com toda a criação e contribuindo com tudo. A segunda coisa, para sair da Matrix, é uma vida voltada ao espírito. Muitas pessoas têm todo o seu foco na vida apenas em acumular cada vez mais coisas, cada vez mais dinheiro, cada vez mais carro, casa, barcos e aviões, ou mais mulheres, mais prazeres, mais sexo, mais diversão, etc. E isso nunca tem fim. Pode-se gastar a vida toda apenas nisso. Mas isso não é a coisa que mais irá contribuir para a sua evolução. A única coisa na qual levaremos daqui da Terra é o conhecimento obtido e o desenvolvimento moral. Além disso, quanto bem fizemos. Do outro lado, a única coisa que vale no ser é sua moral, seu conhecimento e as obras que fez, o bem que fez para o próximo. É isso que avalia o ser se ele. É isso que avalia a evolução do ser, no grau de consciência que está. As coisas que acumulou não significa nada. O poder, fama, status, qualquer coisa que tinha aqui na Terra não significa nada. Nada. E tanta coisa mais inteligente que se tem é uma vida voltada ao espírito. É claro que não devemos ser extremos. Não significa que não iremos mais fazer nossas atividades, nossas coisas. Ter nossa fonte de renda, nossa alimentação, nosso conforto. Tudo é preciso haver um equilíbrio. Vive-se a vida aqui de uma forma benéfica, né? Harmoniosa, confortável, sem extremos, mas sempre voltada e focada no espírito, na evolução espiritual, ou seja, desenvolvimento moral, o acúmulo de cada vez mais conhecimento e a prática do bem. Quando se tem o foco na vida nisto e não apenas em dinheiro, apenas em status, poder, fama, então a vida está em harmonia com Deus, não em harmonia com o mundo, mas em harmonia com Deus. Então sua vida ficará muito mais leve, muito mais fácil. Sua energia ficará mais leve e não mais densa, como quando se está apenas em ressonância com o mundo. Como eu disse, não é necessário se abster do mundo, não é necessário não ter dinheiro ou não ter conforto, etc. É apenas o equilíbrio. Pode-se ter uma vida confortável, bons alimentos, boa casa, boa comida, mas sem apegos e sempre com foco no espírito, na evolução espiritual. A coisa mais inteligente é que a vida material seja uma forma de impulsionar a evolução espiritual. E não apenas acumular cada vez mais matéria e prazeres da carne, que não irão contribuir em nada na sua evolução geralmente. E a terceira coisa de extrema importância para sair da Matrix é abandonar o ego. A única coisa que prende você na Matrix, a principal coisa, é o ego, ou seja, seus interesses. A Matrix, ela trabalha muito nisso, né? Então, ela procura estimular você a comprar, a ir atrás de prazeres, viagem, festa, sexo, diversão, drogas. A Matrix, ela só pode oferecer essas coisas. Prazeres da carne, diversões, distrações, acúmulo, compra, compra, compra. Somente essas coisas. Nada mais do que isso ela pode oferecer. E ela nada tem a ver com o espírito. Ela tem a ver apenas com as coisas do mundo. Mas quando se solta o ego, ou seja, já não mais está sendo dominado pelo ego, mas você passou a dominar o ego, e não o ego te dominar. Quando isso acontece, não se está mais preso à Matrix, não se está mais refém dos desejos,
Não se está mais refém de ficar comprando coisas o tempo todo, de ficar indo atrás de prazeres e diversões o tempo todo. Então há um domínio de si próprio. E quando isso acontece, já não mais é refém da Matrix. Se saiu da Matrix, pois agora consegue viver a vida consciente, acordado, e não mais dormindo. Esse foi o vídeo que eu senti de passar sobre Matrix. Se houver ainda mais conteúdo para passar sobre Matrix, farei mais e mais vídeos. No meu trabalho eu sempre procurei priorizar essa questão de Matrix, para as pessoas acordarem, o despertar de consciência das pessoas. As pessoas precisam acordar. Espero que esse vídeo chegue a bastante pessoas, que desse ou do outro lado, que acordem. Quem estiver precisando acordar aqui ou do outro lado. E que repensem nas informações aqui passadas, analisem, tirem suas próprias conclusões. Reflitam. Veja se tudo o que eu disse tem. Se está de acordo com as leis cósmicas de Deus ou não. Reflitam e tirem suas próprias conclusões. Desejo muita paz, muita luz, muito amor para todos. Muita paz. Deus abençoe.